Irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós estamos nesta manhã alegre por estarmos aqui cultuando o nome daquele que é digno de todo louvor e toda adoração. E nesta manhã, você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, no seu lar, eu quero convidar você para nós lermos um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 3. A palavra de Deus nos vai dizer assim, Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes benefícios de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarei a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, profeta Isaías, no seu capítulo 55, ele traz uma mensagem de Deus para o povo da época, e por que não dizer para o povo dos dias atuais. Ele diz no versículo de número 3, do qual nós acabamos de ler. O profeta ele faz um convite ao povo para que arrependa-se, e ele convida toda a nação de Israel para que venha se converter ao Senhor. No versículo de número 6 ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E no versículo de número 7 ele diz que o homem precisa se converter, deixar os seus maus caminhos e buscar ao Senhor, porque Ele é grande em perdoar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o homem ele precisa de uma conversão, porque no seu estado natural o homem caminha passos largos para a perdição, no seu estado atual, o homem está perdido, distanciado de Deus e dos céus. Por isso o profeta, usado por Deus, ele convida a todos a uma convenção. E a convenção não é nada mais do que um chamado amoroso de Deus para todos os pecadores. Um convite para deixar o caminho errado, glória a Deus, e retornar o seu coração para um Deus tão misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã eu quero falar para você sobre a chamada da convenção. Deus, através do profeta Isaías, chama, invoca, convida a todos os moradores da terra para uma convenção. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, por que o homem precisa e deve se converter? Meus amados irmãos, porque está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 6, que o homem ele está indo na direção errada de Deus. Por isso que o profeta diz que o homem deve deixar os seus caminhos e voltar-se para o Senhor, porque o caminho que o homem tem pegado, o homem pecador tem seguido, é um caminho de pecado, é um caminho que leva à perdição. Meus amados, mas o homem está sempre indo na direção errada contra Deus.
A palavra de Deus nos diz no profeta Isaías 53, versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós andávamos perdidos, desgarrados, louvado seja o nome do Senhor, e desviado e não andava pelo caminho do Senhor, mas o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para que agora o homem tenha um caminho que chegasse até o céu através dele. Todo homem estava indo na direção errada, mas agora o homem tem uma oportunidade de voltar, de se converter, se arrepender e entrar pelo caminho chamado Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos perdidos em caminho que nos afasta de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele agora é a ligação do homem com Deus, é o mediador do homem com Deus, é o caminho que leva o homem a Deus, porque Ele disse que era o caminho, que é o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O pecador já havia se desviado da vontade divina, mas a convenção nos faz voltar, louvado seja o nome do Senhor, ao caminho certo. Por isso que o profeta, ele disse que o homem deve deixar o seu caminho e voltar para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque o pecador deve se converter, porque Deus o chama de volta. Está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: digo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por qual haveria de morrer, ó casa de Israel? O convite de Deus é para uma conversão. O convite de Deus é para o homem mudar de vida. O convite de Deus é para que o homem tenha um encontro com Jesus, para que tenha um dia direito de ir morar nos céus. O Senhor te convida nesta manhã. Ainda não é tarde. Glória a Deus. O convite do Senhor está lançado. O convite do Senhor está feito para você nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos chama com amor e compaixão, desejando que voltemos para Ele, porque o homem se desgarrou-se de Deus, e à medida que o homem peca, mais distante de Deus fica. A Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos chama nesta manhã com amor e compaixão, desejando que nós voltemos para Ele. Bendito seja Deus. Seu convite à convenção está sempre presente, independentemente do nosso passado. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o que você tenha feito, o Senhor Jesus nesta manhã te convida para a convenção. O Senhor te convida para que deixe o caminho perverso. Louvado seja Deus. E encontre o Senhor Jesus para que seu pecado seja cancelado. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, quando pregava essa mesma mensagem, ele dirigia-se àquele povo dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. O homem precisa se arrepender e se converter. E o convite do Senhor nesta manhã é para que o homem se arrependa. E sabe por quê, meu amigo? Que Deus está preocupado com a sua conversão. Sabe por quê que Deus está preocupado para que você se converta? Bendito seja Deus, porque o pecado traz as consequências. A consequência do pecado são terríveis. A Bíblia diz, glória a Deus, no Salmo 7, versículo de número 12: se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, armado está o seu arco e tem aparelhada. Deus, louvado seja Deus, dá uma oportunidade ao homem, mas se o homem rejeita a oportunidade de Deus, se o homem não se converte, a Bíblia diz que Deus já tem a espada afiada. Louvado seja Deus. Meus amados, as consequências do pecado
O pecado não é inofensivo, a sua consequência pode ser devastadora. Louvado seja o nome do Senhor. A convenção nos liberta das amarras do pecado. A convenção nos conduz à graça e ao poder de Deus. O homem precisa fazer uma decisão, tomar uma atitude e se converter dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, por isso, eis a razão pela qual o homem precisa se converter. Bendito seja Deus, porque o pecado é terrível com as suas consequências. Meus amados, como o pecador deve se converter? Cada pecador, ele precisa se converter. Bendito seja Deus, cada um pessoalmente. Ninguém pode levar a carga do outro. Glória a Deus. O marido não pode carregar o pecado da esposa. O filho não pode carregar o pecado do pai. O pai não pode perdoar o pecado do filho. Cada um precisa fazer uma conversão. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 14, versículo de número 12, que cada um de nós nos apresentaremos a Deus para dar conta dos nossos pecados. Bendito seja Deus, individualmente. Então cada um ser humano na face da terra precisa fazer sua conversão. Não espere, não se iluda que alguém faça alguma coisa quando você morrer, porque vai ser inútil. Glória a Deus. Ninguém pode fazer nada pela tua alma, senão você mesmo. Aceitando Jesus, se convertendo nos seus maus caminhos, entregando a sua vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, e o tempo está consumado. O homem precisa aceitar Jesus ainda hoje, sem hesitar, nem sem perder tempo, porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o homem precisa, se hoje ouvir a palavra, se hoje ouvir o Evangelho, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o homem precisa se converter, sem fazer hesitação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo de número 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Não devemos adiar nossa conversão. A oportunidade de nós voltarmos para Deus deve ser agarrada prontamente e sem demora, porque o Senhor está às portas para vir buscar os seus escolhidos. Para você ser o escolhido de Deus, precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, o homem precisa entrar por esta mudança radical. Ele precisa mudar a sua vida, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glorificado seja o nome do Senhor. A conversão é uma transformação profunda em nosso coração e mente. Deus quer transformar a tua mente. Deus quer colocar coisas novas na sua vida. Deus quer transformar a sua vida através da conversão. Mas para isso você precisa deixar Deus agir na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu amigo? A importância da conversão, a importância do homem se converter ao Senhor, porque a Bíblia mostra os frutos dessa conversão. E o primeiro fruto da conversão que nós podemos destacar na Bíblia Sagrada é descanso e paz para a sua alma. Descanso e paz no coração. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e diante: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Louvado seja Deus de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Meu amigo, só Jesus Cristo tem o poder, só Jesus Cristo tem a autoridade de dar descanso para a tua alma. Louvado seja Deus. Ninguém pode mais dar descanso para a tua alma quando você partir. Mas quando o homem vem a Jesus Cristo, entrega o teu caminho a Ele, se livra dos fardos do pecado, Jesus, Ele dá o descanso para a tua alma. Esse é o primeiro benefício
da convenção. Esse é o primeiro fruto da convenção, é você ter paz para a tua alma. Quando você partir daqui, o corpo será sepultado, mas a alma, ela vai morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor, vai morar com o Senhor, enquanto que os desobedientes, a Bíblia diz no Salmo de número 9, versículo 17, que os ímpios e os que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. É a Bíblia que diz. Então, meu amigo, a convenção é um meio do livramento da condenação eterna. Glória a Deus. E ao invés de condenação, paz para a tua alma, descanso para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer dar descanso para a tua alma nesta manhã. A convenção nos traz paz e descanso para a alma cansada. Em Jesus nós encontramos alívio para nossos fardos. Glória a Deus. O segundo fruto da convenção, para me concluir nesta manhã, é que a convenção, ela traz vida ao invés de morte. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá. Louvado seja Deus. Toda a transgressão que cometeu, glória a Deus, será perdoada, não haverá mais lembrança. Glória a Deus pela justiça de Deus. Então, meu amado, se o ímpio se converter, se o homem se converter de todos os pecados que ele tinha cometido, glória a Deus, haverá o perdão dos teus pecados, e Deus não se lembrará mais do teu pecado. Não é porque Ele tem amnésia, é porque Ele perdoou. O teu pecado já não existe mais. Quando o homem passa para se converter, ele dá lugar à vida e a morte será tirado. Bendito seja o nome do Senhor, pela sua justiça que praticou, ele viverá, diz a palavra de Deus. Então, meu amigo, o segundo fruto da convenção é vida ao invés de morte, é vida em lugar de morte. Aquele que se converter é transformado em uma nova criatura. Aquele que se converte, louvado seja o nome do Senhor, traz vida em vez de morte. O terceiro fruto da convenção que pode trazer para o homem é ser uma nova criatura, porque a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma nova criatura. Aquele que se converte é transformado em uma nova criatura, com uma natureza nova, com um propósito de novo de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Esses são os frutos da convenção que Deus quer te dar para você nesta manhã. Glória a Deus. E o último fruto da convenção é a preparação para a volta do Senhor. A Bíblia diz: tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ei, só entrou para as bodas do Cordeiro aquelas mulheres que estavam preparadas. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã: como está preparado para a volta de Jesus? A primeira coisa que você tem que fazer é se converter, é entregar a tua vida ao Senhor, é aceitar esse convite que o Senhor faz nesta manhã para você se converter dos seus pecados. A mensagem que eu estou trazendo nesta manhã é um convite de Deus para a convenção, e Deus quer que você se converta. Meu amado, a convenção nos prepara para o glorioso dia da volta do Senhor. Aqueles que se converteram estão prontos para encontrá-lo. Bendito seja Deus, com alegria. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, o Senhor pode vir a qualquer momento. Ao ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Mas só vai ser arrebatado aqueles que se convertem, aqueles que passaram pelo processo da convenção. Então, meu amado, a convenção é um chamado urgente e amoroso de Deus para todos nós. Ela nos conduz a um relacionamento restaurador com Deus, o nosso Pai Celestial.
Hoje, considere esse convite de Deus à convenção. Se você ainda não fez esse convite, um conselho que eu deixo para você nesta manhã é que reafirme seu compromisso com Deus, aceite o seu amor e volte-se para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus nos conduza a essa jornada, glória a Deus, da conversão, e que possamos experimentar a plenitude da sua misericórdia e o amor nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que você leve essa palavra para a tua casa. Lembre-se do convite que Deus faz para você nesta manhã. Deixe o perverso caminho, deixe o homem ir para os seus caminhos, os seus pensamentos, e aceite a Cristo, e converta-se dos seus maus caminhos. O Senhor quer que o homem se converta, e não se iluda que é bom, não se iluda que não precisa, porque não tem ninguém bom. Todos precisam se converter, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sem o processo da conversão, nenhum entrará no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.